O caso que a gente vai falar nesse vídeo deixa as pessoas intrigadas até hoje. O homem desapareceu sem deixar rastros na madrugada do dia 1º de abril de 2006. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Hoje vamos conversar sobre o caso Brian Shaffer. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Mais um caso misterioso para esse canal. Gente, a história de hoje realmente, olha, várias teorias, não se sabe o que aconteceu, mas vamos com calma e vamos conversar sobre esse caso. Mas antes de começar, confere aqui embaixo se você está inscrito nesse canal e se você já deixou o like agora no comecinho, porque ajuda muito a alavancar o vídeo. E se você já está inscrito no canal, confere aqui embaixo, seja membro, que tem uns planos ali bacanas, maravilhosos. Temos o nosso Apoia-se também, caso você queira, caso você possa apoiar esse canal. Dá uma olhadinha, tá tudo aqui na descrição. Vamos então conversar sobre o caso de hoje? O Brian Shaffer tinha 27 anos em 2006 e ele estava cursando medicina na faculdade do estado de Ohio. Ele tinha uma vida bem comum, de universitário mesmo, ele era muito próximo da família. A família dele era o René e a Randy, que eram os pais dele, e o Derek, que era o irmão. Só que uma coisa muito triste aconteceu em 2006 com o Brian. Ele perdeu a mãe dele pro câncer. Ela tinha um câncer muito raro, que era na estrutura óssea dela. O tratamento não conseguiu ser concluído, por isso ela acabou falecendo. A família ficou devastada, o Brian ficou devastado, mas assim, todo mundo que tava vendo ele, acompanhando a vida dele, viu que ele tava lidando até que bem com a situação. Mas mesmo ele lidando bem com a situação, as pessoas estavam um pouco preocupadas com ele, porque a forma dele não ficar triste com as coisas da vida, por exemplo, a mãe dele perdeu, algumas frustrações da faculdade, ele ficava muito afundado nos estudos e ele ia muito pra festa, pra balada, pra não ter tempo de pensar mesmo. Era essa a impressão que as pessoas que estavam em volta dele tinham. Além do Brian ser muito próximo da família, ele também tinha amigos, vários amigos que amavam muito ele, e ele namorava com a Alexis Wagoner há cerca de um ano. Eles estavam super felizes juntos. Eles tinham muitos planos juntos. Bastante planos. Era um casal bem feliz, estava super de boa. Inclusive, eles estavam tão de boas que o Brian já tinha comentado ali com alguns amigos que ele ia pedir a Alexis em casamento. Ele ia pedir numa viagem que eles tinham combinado. Eles iam viajar próximo ali e seria nessa viagem que ele ia fazer o pedido. E até a Alexis já estava ali desconfiando que isso ia acontecer mesmo. Dia 31 de março de 2006 era uma data feliz para os estudantes, porque eles estavam entrando nas férias da primavera, que é basicamente as nossas férias de julho aqui, quando a gente tem aquele recesso bacanudo ali no meio do ano. As provas já tinham acabado, então o Brian decidiu sair com os amigos para farrear, fazer várias coisas loucas juntos. Mas antes dele sair com os amigos, o Brian ele marcou de jantar com o pai dele, com o Randy, que ele estava muito triste ainda com a morte da esposa, ele estava muito sentido com isso, e ele queria passar um tempo de qualidade com o filho dele, ele queria passar um tempo mesmo, conversar sobre as coisas, então eles marcaram de jantar juntos. Daí eles foram, jantaram, passaram esse tempo juntos, e eles ficaram lá um tempo, aí o Brian falou pro pai que ia encontrar com os amigos depois do jantar. O Randy, ele não achou que seria uma boa ideia o Brian sair naquele momento, porque dava pra ver na cara dele que ele tava muito cansado. Mas o Randy pensou assim, tá, ele é adulto, eu não vou falar assim, ah, não sai, fique em casa. Porque ele sabia tomar as decisões da própria vida. E é muito entendível, assim, porque o Brian, ele tava até virando noite pra estudar pra prova. Então você pensa, você que é estudante, principalmente estudante de universidade, de faculdade, você tá entendendo essa situação, que você tá morto de cansado, você estudou pra caramba, mas você merece sair pra beber um minha com seus amigos. Você merece isso. Então, você vai cansado, mas você vai. Eu acho que era a situação do Brian. Ele queria esparecer, gente, e eu entendo muito. Vitor tá entendendo também que ele tá morrendo de vontade de sair. Pandemia não acaba, vacina não vem pra esse menino sair. Depois do jantar com o pai, o Brian se encontrou com o amigo dele, o Clint Florence, e eles foram pra um bar chamado Ugly Tuna Saloon. Esse bairro era bem conhecido por ter movimentação de universitários sempre. Na sua cidade deve ter esse bairro, que, nossa, chove universitário, principalmente depois da aula. E
nesse caso, como estava entrando em férias ali de primavera, em recesso, o bairro estava lotado, estava cheio de estudante. O bar Aglituna Saluna, ele ficava nessa região e essa região era muito perigosa, de criminalidade mesmo, tinha muito crime, acontecia muito crime. Então eles decidiram botar muitas câmeras. Tinha muita câmera nesse bar. É muito importante que vocês lembrem disso. E uma das câmeras de segurança ficava apontada para a entrada do bar. Exatamente para a entrada do bar. Então todo mundo que entrasse no bar dava pra ver. E esse restaurante, esse bar, ficava no segundo andar de um prédio. Então, quem subisse tinha que subir por uma escada rolante. E essa câmera dava ali pra ver exatamente essa escada rolante. Tinha uma outra forma de sair por esse bar, que era uma saída de emergência, que tinha nos fundos, mas era uma entrada e saída só pra funcionário. E pra emergência, né, se acontecesse alguma coisa. Daí o Brian e o Client resolveram sair do Aglituna, e eles foram passando em vários bares e tomando bebida. Passava num bar, tomava uma bebida. Passava em outro, tomava outra. Já fiz isso no aniversário meu, não recomendo. Aí eles estavam lá se embebedando e encontraram com uma amiga do Client, chamada Meredith Reed. E eles resolveram, já eram tipo 1h15 da manhã, eles resolveram voltar pro Aglituna Saluna, que lá ia ter uma banda ia tocar e eles queriam muito ver essa banda tocando. Aí dá pra ver nas câmeras de segurança o Brian entrando com o Client e a Meredith, só que um tempinho lá dentro, eles já se perderam. Os três. E é uma saída de universitário, gente. Se você não se perder dos seus amigos, não é uma saída de universitário. Isso é uma coisa muito comum, super tranquilo. Ninguém vai ficar junto o tempo inteiro. Por volta de 1h55 da manhã, o Brian, ele foi visto pela câmera de segurança, essa da entrada do bar, conversando com duas meninas. O que acontece? Pelo que parece, ele estava esperando acabar o show, fechar o bar, para ele poder conversar com a banda depois. E o bar fechava 2h da manhã. Enquanto isso, o Client e a Meredith estavam procurando pelo Brian, estavam atrás dele porque eles já queriam rapar fora. Já queriam picar a mula deles. Claramente eu, que meia-noite já quero estar na minha cama. Nisso, o Brian é visto entrando no bar de novo. Enquanto isso, tava o Client e a Meredith já lá embaixo, esperando por ele. E eles esperaram durante bastante tempo, só que eles começaram a achar que o Brian tinha ido embora sem eles. Às vezes ele se perdeu dos dois e desistiu e resolveu ir embora e tal. Eles pensaram isso e eles pensaram assim, não, vamos embora então, porque o Brian deve estar de boa, deve estar bem. Mas isso era estranho, porque pra ir pra casa, de carro ia levar uns minutinhos só, e andando era cerca de 1h de caminhada. Então, eles acharam bastante estranho, só que eles foram embora, porque eles não imaginavam que poderia ter acontecido alguma coisa mais séria. Ah, e antes deles irem embora, eles tentaram ligar pro Brian, tá? Mas deu caixa postal, eles não estavam conseguindo falar com eles de forma alguma. No dia seguinte, a Alexis, que é a namorada do Brian, tentou ligar pra ele. Deu caixa postal, mas aí ela pensou que ele poderia estar dormindo, né? Bebeu até tarde e tal, saiu com os amigos e tava cansado, tava com ressaca, tava descansando. Foi passando a hora, a Alexis ficou mais preocupada ainda, porque não era comum do Brian simplesmente não atender as ligações dela, simplesmente sumir assim, não era dele. E na noite anterior, quando ele foi sair com os amigos, por volta de 9h30 da noite, ele ligou pra ela, falou que tava tudo bem e falou que ele tava super animado com a viagem deles, porque lembra essa viagem que eu falei lá no início? Que eles iam pra Miami e tal, passar um tempo juntos? Ia ser na segunda-feira. Isso tudo aconteceu de sexta pra sábado, se eu não me engano, e eles iam viajar na segunda. Então a Alex estava ali, tipo, sem entender nada. Como assim? Ele me ligou, falou que tava super de boa, super animado, e de repente sumiu, não me responde, não acontece nada. Foi aí que ela resolveu falar com o Randy, com o pai do Brian. E aí ela falou que tava preocupada, falou que não era comum, e eles ficaram ali atentos. Chegou segunda-feira, o dia da viagem, e a Alexis pensou assim, tá, eu vou pro aeroporto e vou ver, às vezes o Brian podia aparecer lá pedindo desculpa e explicando, às vezes foi um mal entendido, ela pensou assim, só que ela ficou esperando ele no aeroporto e ele não apareceu. Foi aí que ela teve certeza que aconteceu alguma coisa mais séria e aí ela acionou a polícia. A equipe de investigação começou a ver o que tinha, se tinha alguma evidência, alguma coisa, pelo lugar que tudo começou,
que era aquele bar, o Ugly Tuna Saloon. Chegando lá, eles interrogaram os funcionários, o pessoal da banda, ficou bem de olho ali, perguntou todo mundo, mas ninguém tinha muita informação pra dar sobre o Brian. Por quê? Quando você vê a cara do Brian, gente, ele é uma pessoa muito comum, assim. É um homem branco e Estados Unidos. Ele não tinha nenhuma característica que se sobressaísse às outras pessoas. Era só mais um estudante ali se divertindo com as outras pessoas. Então ninguém ficou prestando muita atenção nele e eles não conseguiram dar nenhuma informação para a polícia que fosse valiosa. Conferindo as câmeras de segurança, eles concluíram que o Brian entrou no bar e não saiu de novo de lá. Então eles começaram a levar cães farejadores para ver se encontravam alguma coisa pelo bar, vasculharam lixeiras, procuraram pelo bar inteiro, pelo prédio, eles olharam o prédio todo para ver se encontrava alguma coisa, algum vestígio, algum cheiro dele, para ver se ele passou por algum lugar. Nada. Não encontraram nada relacionado ao Brian naquele prédio. Os investigadores começaram a levar em consideração que alguma coisa mais séria poderia ter acontecido com ele. Então, as buscas começaram nos esgotos da cidade, mas nada foi encontrado. Os cães farejadores também não sentiam o cheiro dele. Era simplesmente como se ele tivesse desaparecido como fumaça. Era como se ele tivesse feito assim, ó. Sumiu. A polícia resolveu então ir até o apartamento do Brian pra ver como que tava a situação lá. E tava super tudo tranquilo. Tava tudo em seu respectivo lugar. Não tinha roupa mexida, o carro dele tava na garagem. Tudo tranquilo. Um mês depois, a casa dele foi assaltada, mas a polícia não correlacionou esses dois eventos. Não era como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Momento tristezinha aqui, porque... eu fico muito triste nessa parte, porque a Alexis, ela ficou tentando ligar pro celular do Brian. Todo santo dia ela ligava e dava caixa postal. Então, assim, ela tinha esperança de ele atender em algum momento. E quando chegou em setembro, ela ligou e aí o celular não foi pra caixa postal. O celular chamou 2 vezes e desligou. Nesse momento, ela começou a pensar assim, meu Deus, alguém carregou o celular dele e recusou a chamada na hora que eu liguei. Só que quando ela foi procurar mais a fundo, o que acontece? A provedora de celular do Brian falou que isso é um bug que acontece até com bastante frequência, que não significa que o celular estava carregado. Pra pessoa que estava ligando, parecia que era um toque, parecia que estava tocando. Mas no próprio celular do Brian não estava tocando, não. Tava desligado mesmo. É só um bugzinho de sinal, sabe? O Randy e o Derek, que é o pai e o irmão do Brian, eles queriam tentar de tudo quanto é forma encontrar ele. Simplesmente, assim, tudo que eles pudessem tentar, eles iam estar tentando. E eles entraram em contato com um médium que falou que eles iam encontrar o corpo do Brian em um rio, em uma margem de algum rio ali perto de onde eles estavam. Por conta disso, eles chamaram ali alguns detetives, alguns investigadores para poder procurar nos rios ali de perto, para ver se encontravam alguma coisa, e eles não encontraram nada. Alguns detetives pensaram que o Brian podia ter sido vítima de um assassino ou assassinos, serial killer, que estava atacando ali na área, que eram conhecidos como a gangue do Smile Face ou o assassino do Smile Face. E era uma possibilidade mesmo que o Brian fosse vítima deles. Por quê? Acreditavam-se que o tipo desse serial killer, dessa gangue, era ir atrás de homens universitários, ou seja, Brian Shaffer. Daí eles matavam as pessoas, os homens, e esses corpos eram encontrados em rios da região, e geralmente com um grafitezinho com uma carinha de sorriso, assim, aquele emoji de sorrisinho. Por isso que ficou conhecido como o serial killer, o assassino da Smile Face. Mas se o Brian foi vítima deles, ou dele, porque não foi descoberto, tá? Nunca foi descoberto quem estava por trás disso tudo, do Smile Face. E se o Brian foi uma vítima deles, não tem como saber. Até hoje não foi descoberto. Uma coisa que é bastante estranha nesse caso é que, vocês lembram o Clint, o amigo do Brian que estava com ele, que saiu pra bebedeira? Ele simplesmente se recusou a fazer o teste do polígrafo 2 vezes. E é muito complicado porque tava todo mundo colaborando mesmo pra investigação. E ele foi a única pessoa que recusou fazer o teste do polígrafo. Aí, pelo que parece, a polícia até encontrou alguns e-mails dele em que ele falava que se a polícia queria fazer algumas perguntas, que a polícia podia fazer com a presença do advogado dele e tal. Mas o que acontece? Pegou mal. Não ficou bonito, não. Pode ser que ele só estava receoso
Porque realmente, a gente já falou aqui no canal que o teste do polígrafo não é um negócio preto no branco, não é 100% confiável. Então ele pode ter ficado com medo de acontecer alguma coisa e tal, mas enfim, quem não deve não teme, né? Então é complicado. Às vezes teme sim, gente, tô zoando. Às vezes quem não deve, teme sim. Só que é complicado, pegou mal. A questão é essa, pegou mal. Todo mundo achou muito feio ele ter negado fazer esses 2 testes do polígrafo. O Randy, que é o pai do Brian, depois de um tempo ele acabou sofrendo um acidente de carro em que uma árvore caiu em cima do carro e tal, e ele acabou perdendo a vida, infelizmente. E ele acabou não descobrindo o que aconteceu com o filho dele. Só que não foi só isso. Foi publicado um obituário dele no jornal, em que as pessoas mandavam ali mensagens, né, dando suas condolências, né, falando sobre ele e tudo mais. E uma das mensagens que apareceu era: pai, eu te amo. Brian. Começaram a investigar de onde que veio essa mensagem, como assim, coisa e tal. E essa mensagem veio das Ilhas Virgens Americanas. Começou uma investigação, foram atrás dessa mensagem, foram atrás nas Ilhas Virgens. Chegou lá, eles investigaram e descobriram que essa mensagem foi mandada de um computador público e que provavelmente era uma brincadeira de mau gosto. Porque, enfim, não descobriram quem poderia ser. Se fosse o Brian, eles iam achar de alguma forma, porque eles foram até o local. Então, provavelmente foi uma brincadeira idiota mesmo. Todo caso que não tem uma solução tem o quê? Teorias. E é nelas que a gente vai entrar agora, vamos entender um pouquinho as teorias sobre esse caso. O que é muito difícil, gente, porque é muito difícil entender o que aconteceu nesse caso. Mas vamos segurar na minha mão, vamos tentar entender. Apesar dessa mensagem ser provavelmente uma brincadeira de mau gosto, ela acabou reforçando uma teoria que já estava rolando, que era de que o Brian fugiu ali sorrateiramente para viver uma nova vida. Só que tem 2 coisas que refutam essa teoria e eu vou contar essas 2 coisas para vocês agora. Primeiro que a casa dele, como eu falei, estava intacta, impecável, as contas dele não foram mexidas, as contas no banco, cartão de crédito, gente, nada mexido. Se você vai fugir para algum lugar, se você vai querer uma nova vida, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Você tem que ter alguma coisa para se manter. E ele não tinha, porque ele não mexeu em dinheiro dele, não tinha nenhuma outra conta. Simplesmente não mexeu. Outra parada que refuta também essa teoria é que, como eu falei, tinham muitas câmeras de segurança. Se ele tivesse saído do Ugly Tuna, ele seria pego por alguma câmera. Não tinha como. Tinham várias câmeras. Não era só no Ugly Tuna. Como eu falei, aquela área, aquela região era muito perigosa. Então, os comércios, os bares tinham câmeras. Tinha câmera em tudo quanto é lugar. Então, pra ele passar pelos pontos cegos, porque tem isso também, acoplado ali nessa teoria, tem gente que acha que ele foi caminhando só pelos pontos cegos da câmera. Só que, gente, é muito difícil isso. Pra você andar pelos pontos cegos das câmeras, você tem que fazer um estudo, ver onde tá cada uma, ver como pode ser o ponto cego. E mesmo assim é passível de erro, gente. Não é tão fácil assim. E se ele quisesse fugir de algum lugar, por que ele iria pra um lugar cheio de câmeras? Pra fugir de um lugar cheio de câmeras não faz o menor sentido. Outra teoria também é que ele conseguiu sair de alguma forma, sem querer, pelos pontos cegos, e acabou acontecendo alguma coisa com ele na rua, porque aquela coisa que eu acabei de falar, a área ali era muito perigosa, tinha uma alta taxa de criminalidade. Uma outra teoria é que ele trocou de roupa, botou outro casaco e saiu junto com a banda pra viver da carreira musical. Porque ele já tinha dito que a medicina era o plano B dele, não era preferência não, porque ele de verdade, se tivesse oportunidade, ele ia viver de música, porque ele preferia. Então as pessoas acabaram usando isso pra criar essa teoria de que ele fugiu com a banda. Outra teoria, gente, essa é mais elaborada, mas sinceramente, ela é mais acreditável do que essa dele ter fugido pra viver uma nova vida. Mas é uma teoria muito bizarra, vamos lá. A vizinhança tava ali em obras e perto ali da outra saída, que é a saída de emergência, a saída de funcionários, embaixo tinha um canteiro de obras. Tava tendo obra ali na vizinhança. E nessa saída de emergência não tinha câmera. Não tinha câmera ali ainda. Então essa teoria diz que por algum motivo o Brian tava muito bêbado, que nem eu falei, ele foi bebendo de bar em bar. E por algum motivo ele acabou tropeçando e ele caiu nesse canteiro de obras, se machucou, desmaiou, enfim. E não conseguiu acordar. E no dia seguinte, os trabalhadores da obra começaram a trabalhar e continuaram tudo que eles tinham que fazer sem ver o Brian ali, jogaram cimento em cima e soterraram ele. Essa teoria é muito louca, é muito pesada, é muito complicado. Como é que os trabalhadores vão chegar e não vão ver que tem uma pessoa
no negócio de trabalhos deles, simplesmente lá na área de trabalho tem uma pessoa, eles vão jogar cimento em cima, sabe? É muito rolê, é uma teoria também que eu não sei o que pensar, assim, mas eu acho que é muito difícil também. Outra teoria é de que alguma coisa aconteceu com o Brian dentro do Ugly Tuna, e eles ficaram com medo de algum processo judicial, alguma coisa, e eles acabaram se livrando do corpo, ou dando um fim no Brian, alguma coisa assim, pra eles não terem problemas com a justiça. Só que essa teoria, gente, essa eu acho a menos provável, talvez, porque teria que ter muita gente envolvida pra tirar um corpo de dentro do bar sem que ninguém notasse. A polícia foi lá e cães farejadores, investigação e tudo mais. Acho muito difícil, acho que envolve muita gente. Acho que essa teoria não faz muito sentido pra mim, mas é uma teoria, tá aí, joguei no ar. Tem duas pessoinhas que intrigam a gente aí até hoje, que são as duas meninas que a gente viu o Brian conversando lá na entrada do bar. Por quê? Essas meninas foram identificadas, mas elas não foram investigadas, não foram chamadas pra fazer o teste do polígrafo, sendo que várias pessoas foram chamadas, que nem eu falei, e elas não foram chamadas. Então, vai que elas têm alguma coisa a ver, pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, foram identificadas, tá aí, mas também não deu muito pra frente isso não foi muito pra frente. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu com o Brian, mas esse caso tá aí, gente. Ele pode ser encontrado, ele pode estar vivo, é uma possibilidade. Inclusive, o Departamento de Investigação Criminal de Ohio, esse ano, em 2021, que é quando a gente tá gravando esse vídeo, eles lançaram uma reconstituição de como o Brian estaria hoje em dia. Eu vou deixar aqui na tela, né, porque, enfim, vai que vocês já viram em algum lugar, porque pode ser. É pra isso que eles fizeram essa reconstituição. É pra, se uma pessoa acabar passando por ele na rua, ele vai estar próximo disso. A aparência dele, ele vai ter envelhecido mais ou menos isso aqui. Então a pessoa pode reconhecer e chamar a polícia. Porque pode ser que ele tenha perdido a memória também. É uma possibilidade. Então ele, às vezes, nem sabe que ele é o Brian. De qualquer maneira, ele teria 42 anos de idade hoje em dia. Esse caso é muito complexo. Eu realmente não sei no que acreditar. É muito complicado. Inclusive, eu lembrei do vídeo que a gente gravou, que a gente lançou na terça-feira passada. Tá aqui no card sobre o Google Maps. Do caso do rapaz que ficou sumido 22 anos. E ele foi encontrado dentro do carro dele, num lago, enfim. Então, assim, tem a possibilidade de ser encontrado. E com vida ou não, mas tem possibilidade de ser encontrado com vida, gente. E é muito complicado porque ele simplesmente desapareceu. E se não tem corpo, não tem como afirmar que ele tá morto. Vamos estar na esperança dele de ser encontrado vivo. E eu quero saber o que vocês acham que aconteceu com ele. Se vocês acham que ele pode ser encontrado também, se vocês concordam comigo. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam, como sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você chegou até aqui, assiste esse vídeo aqui, que é um caso também muito misterioso, que é o Garoto na Chaminé. Ou então, assiste essa playlist aqui, que é de casos misteriosos que a gente já trouxe aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!